Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre quem deve dizimar. Qualquer pessoa que recebe dízimo, prebenda, herança, mesada, salário fixo ou avulso, prolabore, subsídio, verba de representação, ajuda de custo, adicional, renda dos animais vivos ou mortos e aluguéis de bens móveis e imóveis, pode dizimar. De tudo que Deus conceder, certamente dará o dízimo. Assim como Jacó cumpriu o seu voto dizimando para com o Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 28, versículo 22. Dizimar liberalmente se torna mais rico, reter mais do que é justo se empobrece, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 11, 24. O Senhor nosso Deus é aquele que empobrece e enriquece, abate e também exalta, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7. Aquele que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 4. O homem justo deve possuir o ato de dizimar, liberando com amor. É necessário devolver aquilo que é do Deus vivo com liberalidade. Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Deus vivo que a todos dá liberalmente e não censura, conforme está escrito na palavra de Deus, em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Todos os homens podem dizimar, porque nenhum homem é puro diante do Deus vivo. Pode o homem mortal ser justo ou puro diante de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó capítulo 4, versículo 17. Como pode o homem ser justo para com o Deus vivo, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó capítulo 9, versículo 2. Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó capítulo 15, versículo 14. Contudo, o justo prossegue no seu caminho, e o que tem mãos puras vai crescendo em força, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó capítulo 17, versículo 9. Não vamos reter mais do que é justo, pois embora sejamos justos, temos de pedir misericórdia ao nosso juiz, conforme está escrito na palavra de Deus em Jó capítulo 9, versículo 15. Ainda que o homem fosse justo, a boca condenaria. Ainda que fosse perfeito,
Então ela declararia o homem perverso, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jó capítulo 9, versículo 20. Se for ímpio, ai do homem. Se for justo, não poderá levantar a cabeça, estando farto de ignomínia e de contemplar a sua miséria, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jó capítulo 10, versículo 15. Tem o Deus vivo prazer em que o homem seja justo, ou lucro em que ele faça perfeito o seu caminho, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jó capítulo 22, versículo 3. A bondade do homem não traz ao Deus vivo nenhum benefício, porque ele nada ganharia se o homem fosse justo ou injusto. Até porque o Deus vivo não é afetado se uma pessoa é próspera e outra é pobre. Às vezes, um morre em plena prosperidade, inteiramente sossegado e tranquilo, e a medula dos seus ossos umedecida. Outro, ao contrário, morre em amargura de alma, não havendo provado do bem. Juntamente, o pobre e o rico jazem no pó, e os vermes os cobrem, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jó capítulo 21, versículos 23 a 26. Embora o ímpio amontoe prata como pó e acumule vestes como barro, ele as pode acumular, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata, conforme está escrito na palavra de Deus, em Jó capítulo 27, versículo 17. Porque os homens sofrem, e porque sofrem como sofrem, é óbvio que isso está intimamente relacionado à qualidade da espiritualidade na adoração a Deus. O homem, com o seu sofrimento, pode anular a adoração? Se anulasse, é uma adoração de qualidade espúria e egoísta. Deus está interessado no homem, pois ele intervém na história da humanidade. Por isso, a adoração do homem deve ser em espírito e em verdade, em todas as maneiras de viver. Até mesmo na adoração ao Deus vivo, quando está dizimando ao Senhor com uma adoração pura. Aleluia, glória a Deus. O Senhor abençoa o justo e circunda do favor como de um escudo, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 5, 12. O Deus vivo é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 7, 11. O Senhor nosso Deus prova o justo e o ímpio. A sua alma odeia ao que ama a violência, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 11, 5.
O Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão o seu rosto. Conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 11, 7. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 34, 19. O homem precisa entender que mais vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 37, 16. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 37, 21. O justo não fica desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 37, 25. A luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 97, 11. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 3. A memória do justo é abençoada, mas o nome do ímpio apodrecerá, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 7. A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde a violência, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 11. O trabalho do justo conduz à vida, a renda do ímpio é para o pecado, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 16. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 20. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos, por falta de entendimento, morrem, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 21. Como passa a tempestade, assim desaparece o ímpio, mas o justo tem fundamentos eternos, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 10, 25. O justo é liberto da angústia e o ímpio fica em seu lugar, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 11, 8. Mesmo sendo dizimista, pode ser castigado. Eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 11, 31. Os pensamentos do justo são retos, mas
os conselhos do ímpio são falsos, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 12, 5. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. Conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 12, 21. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 12, 26. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos lucros do ímpio há perturbação. Conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 15, 6. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 15, 28. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele, conforme está escrito na palavra de Deus em Provérbios 20, 7. O homem peca por atos, palavras e pensamentos, e não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Conforme está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede a justo, ímpio, bom, mau, puro e impuro. Assim, ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, conforme está escrito na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. O Deus vivo não faz acepção de pessoas em juízo. De um mesmo modo houve o pequeno e houve o grande. Não teme a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. E a causa que for difícil demais, conduz ao Senhor em coração e ele ouvirá, conforme está escrito na palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 1, versículo 17. O ser humano deve temer ao Senhor, tomando cuidado no que está fazendo, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes, conforme está escrito na palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 7. Invocando por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga a obra de cada um, que deve andar em temor durante o tempo de peregrinação, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Haverá distinção entre os bons e os maus, os que desprezam o serviço sagrado e os que não agiram assim, porque o mal será castigado decisivamente e o bom receberá a devida recompensa.
então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve ao Deus vivo e o que o não serve, conforme está escrito na palavra de Deus, em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Vamos dizimar com amor e alegria, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé, conforme está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer nele, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala, conforme está escrito na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Aquele temente ao Senhor deve dizimar na casa do Senhor, pois está vivificado em Jesus Cristo, que morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 1. Ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 João capítulo 3, versículo 7. Quem é justo, faça justiça. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Vamos dizimar e orar pela igreja, sendo justos uns para com os outros e fiel para com Deus vivo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao clamor do servo do Deus vivo. Mas a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles, conforme está escrito na palavra de Deus em Salmos 34, 15 e 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Se você estiver orando e suas orações não estão sendo atendidas por Deus, é porque as súplicas
não estão no centro da vontade do Senhor. Devemos entender que os injustos não estão ligados por corrente de ouro aos pés de Deus. Antes são eles rebeldes e alienados. Portanto, não se pode esperar que as orações daqueles que são justos tenham grande efeito. É necessário confessar, portanto, os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serem sarados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago capítulo 5, versículo 16. A oração é um ato criador que modifica as pessoas e altera as circunstâncias, mas só tem verdadeira eficácia nas mãos dos justos, ou se a petição estiver na vontade de Deus, o qual atende pela sua infinita misericórdia. Vamos considerar que muito em sua atuação não quer dizer que são todas as orações atendidas, e sim só aquelas que estão no centro da vontade de Deus. Portanto, é necessário que os servos do Senhor solte as amarras que vos aprisiona uns para com os outros, e estejam todos limpos e puros de coração, com as mãos isentas de atos pecaminosos, fazendo de tudo para andar em Cristo Jesus com justiça, para com Deus vivo e o próximo. Porque mesmo no centro da vontade de Deus pode haver impedimento da bênção chegar até o necessitado por causa do pecado de uma das partes que estiver envolvida na oração. A barreira do impedimento tem que ser quebrada, caindo por terra em nome de Jesus, e a bênção com a vitória chegar até nós. Qualquer pessoa do valor que receber deve devolver o dízimo por amor ao reino de Deus, pois o Deus vivo ama ao que dá com alegria. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.